Oi, meu nome é Camila Gonzaga Silva, sou estudante do segundo ano do Colune e hoje eu vou apresentar um estudo que desenvolvi sobre a orientação da minha professora Valdênia Carvalho Almeida. O título do nosso trabalho é As questões de língua inglesa nos vestibulares brasileiros, um estudo baseado em corpos. Todos os anos, milhões de jovens se alinham como peças diante de uma engrenagem gigante. A máquina gira, e para girar, precisa de respostas secas, rápidas e certas. Na ponta dessa engrenagem estamos nós, estudantes, que comemos rápido, resolvemos rápido, que aprendemos que pensar demais pode ser perigoso, pode fazer perder tempo, pior, pode fazer perder ponto. Em um único dia, tudo se estreita. O esforço de meses, o sono costurado a café, as páginas rabiscadas com raiva, pressa e medo. Tudo precisa caber em um único círculo preenchido a tinta preta. Como eu sei disso? Sei porque eu estava lá, sei porque eu estou aqui. Prestei os vestibulinhos, fui aprovado em 4, graças às habilidades de fazer o que se espera de nós, responder apenas o que é perguntado, sem pensar demais. Hoje eu sou vestibulando, de novo. Todos os dias resolvo provas, leio textos em inglês, traduzo palavras, marco alternativas, mas em algum momento eu parei. Parei como quem percebe, de repente, que estava correndo sem saber pra onde, e fiz a pergunta que muda tudo. Por que esse texto? Por que esse verbo? Por que essa escolha? E se em vez de avaliada, eu avaliasse? E se em vez de ser medida pela prova, eu a medisse? Foi aí que deixei de ser só peça e me tornei observadora da máquina. Com a ajuda das ferramentas que a minha orientadora me proporcionou, descobri que por trás de cada comando de prova existe outro comando. O que deve ser dito, o que deve ser lido, o que deve ser lembrado. As provas respiram a linguagem de um tempo. Elas não são neutras, elas constroem imaginários, elas priorizam, elas deixam rastros. E o objetivo primordial dessa pesquisa foi segui-los por meio da construção de um corpus eletrônico. Juntamente com a minha orientadora, Valdênia Almeida, criei um corpus. Não qualquer corpus, um corpo de linguagem formado por questões de língua inglesa dos principais vestibulares do país. 12 vestibulares, 4 anos, centenas de questões, 52.995 palavras. Para construir esse corpo, seguimos etapas bem definidas. A primeira foi a coleta das questões, a segunda a identificação de metadados, como o ano e o número da questão, a terceira a limpeza dos dados textuais, a quarta a análise no Anticonc, software que revelou padrões lexicais e sintáticos, e a quinta, por fim, a identificação dos temas mais recorrentes. A análise foi guiada pelos princípios da linguística de corpos, que permitiu investigar não só o que foi dito, mas o que se repete, o que se esconde e o que se impõe como verdade. Esse corpus foi compilado a partir das questões de língua inglesa dos principais exames vestibulares do Brasil, listados na tela, referentes aos anos de 2021 a 2024. Com base nesse material, desenvolvemos um estudo lexical e temático voltado à identificação dos itens linguísticos mais recorrentes, especialmente substantivos e adjetivos, bem como suas colocações mais frequentes. A análise buscou compreender como tais escolhas lexicais dialogam com os conteúdos cobrados, quais temas emergem desses vocabulários e de que forma cada prova organiza sua visão de mundo por meio da linguagem. Os principais temas advindos desta análise foram temas sociais e humanos, PIN, política, poder e tecnologia. O vocabulário dos vestibulares respira pluralidade. People aparece 154 vezes, enquanto person apenas 38. Children aparece 37 vezes, enquanto child está quase ausente. Ears ultrapassa ear. Women aparece bem mais do que woman. O plural domina, o coletivo prevalece. Mas não por acaso, num mundo hiperconectado, onde eventos globais se entrelaçam, pensar no individual já não basta. As provas, como todo artefato cultural, absorvem essa lógica, refletem um tempo em que os fenômenos são compartilhados, as crises são globais, e os desafios já não cabem mais em nomes próprios. Pandemias, guerras, mudanças climáticas, fluxos migratórios, não há personagem principal. Há multidões, há povos, há people, substantivo com maior frequência, com 154 aparições. Como se o sujeito moderno tivesse sido transferido para fora de si e agora só existisse em massa. O indivíduo dissolve-se na estatística. E os vestibulares, atentos a esse movimento, acompanham, não por desumanidade, mas por escala. O nosso tempo fala em coro, e a linguagem dos vestibulares o traduz. Fala em grupos, fala de blocos, fala no plural. Exceto quando não fala. Em um mar de pluralidades, a palavra man se giganta como exceção. Man aparece 39 vezes, mais que man, 24 vezes, mais que woman, 15 vezes, mais que person, mais que child, mais que human. Em meio ao coro global, é um homem no singular quem permanece. Como ideia, como símbolo, como totalidade. Man's history, since the dawn of man, the future of man. Mesmo quando o vocabulário tenta reparar a história, trazendo women 78 vezes contra apenas 24 de man, é man quem ainda representa o humano. É ele quem carrega o manto da espécie. Essa escolha não é descuido, é herança. Herança de um vocabulário que aprendeu a chamar o homem de ser humano, que aprendeu a nomear a espécie como um só gênero, como se o ser humano ainda tivesse um modelo padrão. No fundo, a prova ainda fala o idioma de quem sempre teve o direito de falar. Essa alta frequência da palavra man é sintoma de uma sociedade em transição, onde a superfície muda, mas o núcleo ainda resiste. E isso não é contradição, é processo.
O mundo se expande e a linguagem tenta acompanhar. Entre o plural da globalização e o singular da tradição, o vocabulário da prova nos mostra a tensão de uma sociedade em transição. Nas provas, a saúde não aparece como biologia, aparece como contexto. Health surge 37 vezes, quase sempre ladeada por adjetivos que a deslocam do plano clínico para o campo social. Public, mental, world, positive, subsidized, excellent. A saúde de que se fala não é apenas a ausência de doença, é o acesso, é o cuidado, é política. Falar em public health é, na prática, discutir quem é amparado e quem é deixado de lado. Já mental health, que ecoa os 23 registros de estresse, aponta para uma pandemia que extrapolou o corpo e se alojou na mente. Uma pandemia que não apenas contaminou, mas fragilizou emocionalmente, afetando vínculos, concentração, afetos e rotina. Outro ponto interessante de se analisar é que a linguagem do vestibular tenta manter a frieza da análise. Covid, por exemplo, aparece 35 vezes, mas raramente como sujeito. Só spread off, case off, context off. A doença não age, é agida. A sintaxe constrói distância. É como se, ao empacotar o trauma em expressões genéricas, pudéssemos fingir que ele não nos atravessou. Mas a repetição revela o contrário. O que não é dito diretamente é torna com força na frequência. Falar indiretamente da pandemia é uma forma de gritar silenciosamente. No entanto, certas ocorrências de vocabulário insistem na carne, mesmo quando a prova tenta convertê-la em abstração. Disease, 20 vezes, blood, 21 vezes, body, 23, skin, 25. Palavras que devolvem a saúde ao que a linguagem tenta esconder, que ela dói, que ela sangra, que ela morre. A presença de termos como power, states, government, technology, AI, conspiracy, somada ao adjetivo political, revela um conjunto de temas que vem se tornando cada vez mais centrais nas provas. A quem pertence o poder? Como ele é exercido? E por meio de quais ferramentas? À primeira vista, essa pode parecer apenas uma lista de palavras ligadas à atualidade. No entanto, quando analisamos a frequência com que cada uma aparece e as palavras que não aparecem com a mesma força, percebe-se uma mudança histórica profunda na maneira como entendemos o poder. Historicamente, as provas tratavam da política como um exercício institucional, baseado em valores democráticos como participação, cidadania, debate público e direitos sociais. Isso era representado pela centralidade de termos como government e states, que apareciam como sinônimos de estruturas estatais legítimas e organizadas. Agora, porém, vemos uma inversão. A palavra power aparece com mais destaque que government. Essa diferença é significativa. Power é uma palavra mais ampla e abstrata, que pode se referir a qualquer força ou controle, visível ou invisível. Já government refere a instituições claras, com regras e representação. Quando o termo power ganha destaque e government perde espaço, o que se revela uma mudança na percepção social do controle. O poder não está mais necessariamente nas mãos de governos eleitos, mas em entidades menos identificáveis, como sistemas financeiros, empresas multinacionais ou, mais recentemente, tecnologias autônomas. É aqui que entram os termos AI, inteligência artificial, e technology, tecnologia, ambos com um destaque notável no corpus. Suas frequências, 23 e 22, respectivamente, se aproximam de power, o que revela um deslocamento. O poder passa a ser exercido cada vez mais por sistemas automatizados e tecnológicos, não por decisões humanas. Essa é a base do que chamamos de governança algorítmica, quando os algoritmos, inteligências artificiais e plataformas digitais passam a definir comportamentos, filtrar conteúdos, moldar debates e até antecipar decisões antes que as pessoas as tomem. Trata-se de uma forma de poder que dispensa mediações humanas explícitas e que muitas vezes opera sem transparência. Nesse contexto, a palavra conspiracy, conspiração, com 21 ocorrências, torna-se especialmente reveladora. Sua presença mostra que existe um mal-estar crescente com a falta de clareza sobre quem controla o quê. Quando a política se torna opaca, quando as decisões parecem vir de cima ou de fora, sem explicação ou participação popular, o imaginário coletivo passa a preencher esse vazio com teorias conspiratórias. As provas, ao incluírem esse termo com relativa frequência, captam esse sintoma, o enfraquecimento da confiança pública nas instituições. Ao mesmo tempo, a menor frequência de termos como democracy, citizenship ou participation, não listados entre os mais frequentes, reforça esse diagnóstico. A política perdeu seu lugar como espaço de ação coletiva e deliberativa. Em vez disso, ela parece atravessada por um vocabulário de controle técnico, vigilância e automatização. A linguagem das provas, ao repetir AI, technology e power, contribui para normalizar esse novo cenário, como se ele fosse inevitável e isento de crítica. Essa mudança carrega implicações graves para a democracia. Se os estudantes aprendem, desde o vestibular, que o poder está nas tecnologias e não mais nos cidadãos, que o governo é uma abstração distante, que a política se limita a sistemas que operam sozinhos, então estamos formando sujeitos que se veem como meros espectadores, e não como agentes. A política, nesse modelo, deixa de ser prática e torna-se espetáculo. Se os vestibulares são espelhos do nosso tempo, talvez estejam mostrando que a política, como prática coletiva e crítica, está sendo substituída por outra coisa, um sistema automático, impessoal e, por vezes, inquestionável, um poder sem rosto e talvez sem retorno.